Bom, então, novamente, sejam todos bem-vindos a mais um Journal Club, do Clube da Saúde Reprodutiva. Separei essa temática que, para mim, ela é a base da nossa conduta, de quem já atende, né, a parte, de saúde reprodutiva ou pretende atender, que é ter essa noção, né, desse fino equilíbrio que a gente precisa ter quando vamos prescrever, especialmente antioxidantes para os nossos pacientes. Então, recentemente saiu um paper bem interessante na Fertility Sterility e me deu o insight de montar essa aula aqui para discutir com vocês. Acredito que essa seja a última vez que eu me apresente aqui no Journal, porque talvez tenha alguém que tenha chegado depois que a gente já teve o primeiro Journal, então só para vocês me conhecerem, e eu prometo que é a última vez que eu me apresento. Eu sou nutricionista e farmacêutica de formação. Fiz mestrado e doutorado na clínica médica aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Fiz aprimoramento em doenças inflamatórias na Stanford. Sou especializada em saúde da mulher e reprodução humana pela PUC. E eu trabalho basicamente, né, 90% dos meus atendimentos com casais que desejam engravidar, tanto de gestação espontânea quanto casais que estão passando por um tratamento de reprodução assistida. E também atuo ali no nicho da saúde da mulher, especialmente endometriose e SOP, e sou docente, né, na pós-graduação da USP de São Paulo e founder aqui do Clube da Saúde Reprodutiva. O que que eu separei para esse nosso momento de hoje? Eu quero contextualizar para vocês o porquê que é importante a gente discutir esse equilíbrio de suplementação na fertilidade. Vou, na sequência, apresentar esse artigo da Fertility Sterility. Vou trazer alguns raciocínios baseado nesse artigo da aplicabilidade na nossa prática clínica. E eu não poderia deixar de fazer um bloco de insights e questionamentos na área, porque quem já está acostumado aqui com o Journal sabe que esse momento é um momento que eu gosto de instigar questionamentos na cabecinha de vocês, né? Sempre plantar ali o desconforto, porque quando a gente se sente desconfortável com aquele questionamento ou com aquela conduta, a gente sempre busca evoluir e aprender mais. Então, o journal sempre vai ser isso para vocês, tá? E, por fim, como um bônus, eu compartilhei ali um framework de apresentação, de prescrição, como que eu faço o raciocínio no meu método de prescrição de antioxidante baseado no equilíbrio redox. Tudo bem? Então, para contextualizar o porquê desse journal de hoje, eu não poderia deixar de trazer esses dados alarmantes para vocês de que, inicialmente, nós estamos tendo um boom do mercado de suplementos para a fertilidade. Eu sinto, turma, que eu durmo hoje, eu acordo amanhã e já tem uma marca nova de suplemento para fertilidade, né, sendo lançada no mercado. Não sei se vocês vêm acompanhando o mercado de suplementação na fertilidade, mas só nesse semestre eu já vi mais de 5 suplementos para fertilidade sendo lançado por marcas grandes e marcas novas surgindo. Isso é muito bom, né? Porque reflete também esse crescimento na procura de tratamento para fertilidade, porque reflete o aumento das dificuldades do casal engravidar em pleno 2025, né? Mas o que é alarmante para nós, profissionais da saúde? É uma autossuplementação do paciente e, às vezes, uma prescrição equivocada de suplementos por profissionais que não estudam suplementação, tá? Então, olha que interessante esses dados, até deixei as referências para vocês olharem com calma depois. Quando nós pensamos no uso de suplementos para a fertilidade, mais de 70%, aproximadamente 70% dos homens tomam suplemento para fertilidade. E aqui
esse levantamento não discriminou se era autossuplementação ou se era prescrição, tudo bem? Mas já é um número bem expressivo. As mulheres, 55% usam algum suplemento, seja vitamina, antioxidante ou fitoterápico, para engravidar. Quando a gente pensa nos casais que estão em tratamento de reprodução assistida e recorrem a tratamentos add-on, ou seja, né, além do que aquele tratamento convencional da reprodução, fica entre 50% e 70%. Então, é um campo que cresce muito e carece de bons profissionais que não fazem caca, entre aspas, na prescrição equivocada de suplementos, que às vezes pode até prejudicar do que atrapalhar. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, tá? A maioria dessa população está usando doses muito altas. Quem é aluno do CSR Pro sabe que nós tivemos uma aula extensa que totalizou 6 horas de aula só de suplementação, que eu sempre bati na tecla da importância da gente suplementar dentro da faixa, da UL, das DRIs. Então eu ensinei todo mundo a ter esse raciocínio. E não é isso que a gente vê. E não só por conta da culpa do paciente se suplementar, turma. Eu recebo, né? Eu tenho um fluxo de atendimento muito alto e eu recebo muitos pacientes que às vezes acabaram passando por diversos profissionais, sejam nutricionistas ou médicos, e eles chegam para mim com umas prescrições assim mirabolantes, tá? Que a gente sabe que aquilo está mais atrapalhando do que ajudando naquele momento. E correndo, então, esse risco invisível, que é reduzir o potencial reprodutivo desse casal por excesso de antioxidante. Eu trouxe uma figura que vai ilustrar bem para vocês quando que a gente leva esse paciente nesse estado, né, nesse reductive stress, ou seja, esse estado de estresse redutor, tá? Qual que é o questionamento que eu quero aqui, então, trazer nessa aula para vocês? Quando uma suplementação é feita sem critério, sem você de fato conhecer biodisponibilidade de nutrientes, interação fármaco-nutriente, interação nutriente-nutriente, ter um olhar muito crítico e aprofundado na avaliação de exames laboratoriais para saber se de fato o seu paciente precisa. Então, quando a suplementação é feita dessa forma, baseada em protocolos, que às vezes você vai em congresso, tira um print daquilo que é prescrever para os seus pacientes. Será que nós não estamos diante de fato de uma solução ou estamos criando um novo problema para esse casal que nos procurou para engravidar, tá? Então, é nesse questionamento que vai nortear toda a discussão de hoje. E antes da gente aprofundar a discussão, eu compartilho com vocês esse slide que quem é meu aluno já está cansado de saber, mas eu sempre vou bater na tecla com esse slide, com esse artigo, que aqui vocês vão entender o que de fato significa equilíbrio redox. Então, olha só, quando eu quero promover a fertilidade do casal, seja do homem, seja da mulher, eu preciso alcançar esse balanço redox, ou seja, a quantidade que o meu corpo oxida, eu preciso consumir de antioxidante para ter esse equilíbrio, né? Eu oxidei, eu preciso neutralizar. E esse antioxidante a gente precisa considerar, e muitos não consideram, a via alimentar também, né? Então, não só o antioxidante de fato prescrito na forma de cápsula, mas também qual é o consumo dietético de antioxidante no dia desse meu paciente, para de fato eu alcançar esse equilíbrio redox e promover fertilidade. Se eu tenho um paciente que consome muito pouco antioxidante, né, tanto via alimentar quanto suplementação, e ele oxida muito, aquele paciente estressado, obeso, com síndrome metabólica, que não come nenhuma fruta por dia, e quem tá aqui e atende reprodução sabe que a gente vê muito disso no consultório. Esse paciente ele tá oxidando mais do que neutralizando. Eu levo o estado oxidativo do meu paciente para um
estresse oxidativo. E isso é ruim, porque está atrelado à infertilidade na mulher, ao envelhecimento ovariano, né, uma má qualidade desses óvulos, e no homem, a fragmentação de DNA espermático, tá? Mas você deve estar pensando, então a solução é prescrever muito antioxidante para o casal que me procurou para preparar para engravidar ou para o tratamento de fertilização. E eu te respondo que não, porque o quão ruim é a gente ter muito oxidante é também ruim quando o paciente tem um consumo muito alto de antioxidante, porque eu perco esse equilíbrio, eu perco esse. Opa, desculpa, eu passei aqui. Eu perco esse balanço redox, né? Então, o paciente oxida o tanto que ele tem que oxidar, mas ele consome muito antioxidante via alimentar, via prescrições mirabolantes, que mais parecem um pergaminho do que uma prescrição, né, de suplementos. E eu tiro esse paciente do balanço redox e levo para um estado de estresse redutor, que também é deletério. E depois vai ter um esqueminha que eu vou explicar para vocês o porquê é deletério e vocês vão entender também com esse artigo. E turma, não pensem que esse estado de consumo exacerbado de antioxidante vai afetar somente a fertilidade. Não fica só aqui. Ele está atrelado também ao desenvolvimento de câncer, cardiomiopatia e disfunção da barreira hematoencefálica, tudo bem? Então é por isso que precisamos fazer prescrição com responsabilidade e com conhecimento. Agora que eu já consegui contextualizar para vocês, nós vamos de fato ao artigo da vez, né? Todo Journal Club vai ser baseado em um artigo, mas eu sempre vou trazendo esses plus para enriquecer mais a discussão. O artigo desse mês é esse artigo que foi publicado em agosto na Fertility Sterility. Para quem é novata na área da reprodução, a revista Fertility Sterility é uma das referências, né? Uma das tops na área. Esse artigo, turma, apesar dele ser feito em modelo animal, ele vem muito a calhar com a nossa discussão, tá? Então eu já adianto para vocês que não é um ensaio clínico randomizado, é porque a gente nem conseguiria estudar balanço redox em humanos, porque a gente teria um impeditivo do comitê de ética, tudo bem? Eu vou trazer muito esses insights. De criticar o artigo mesmo para vocês, porque quem não me conhece, eu ainda atuo como pesquisadora, então eu acabo ainda fazendo orientação de projetos de pesquisa e eu sou revisora científica de diversas revistas. Então eu recebo os artigos antes deles serem publicados e faço todo esse questionamento. Então, por isso que no journal eu sempre vou ensinar vocês a treinar o olhar para quando lerem um artigo, ter também esses insights de pesquisadora que eu tenho, tá? Então, nesse artigo, os autores eles propuseram, né, essa avaliação de fato dos antioxidantes na fertilidade. No caso aqui, na fertilidade masculina, porque eles usaram o modelo Murino, mas eu vou depois extrapolar isso para a fertilidade feminina com vocês. Então, para contextualizar, depois eu vou enviar esse artigo lá no grupo de WhatsApp para vocês, para quem quiser fazer a leitura na íntegra, tudo bem? Então, para contextualizar, qual foi o desenho de estudo proposto por esse grupo de pesquisadores? Então, como eu já disse, eles fizeram um estudo experimental em vivo, ou seja, em camundongos machos. Então, eles avaliaram a fertilidade masculina. E o legal desse estudo é que eles fizeram dose escalonada de antioxidantes de uso comum em suplementos de fertilidade. Eles não falam no artigo quais suplementos, né? Então a gente vê aqui que tem pesquisadores de diversos cantos do país. Tem um pesquisador aqui da USP, tem na Austrália,
tem na França. Então, muito provavelmente, eles fizeram um levantamento geral dos suplementos aí desses diversos países e escolheram os antioxidantes que eles iam utilizar aqui, na pesquisa em vivo. Tá? Então, eles usaram dois modelos de ratinho. O CD1, que seria um animal saudável, né, que eles julgam ali de fértil e saudável, e um modelo que eles induziram estresse oxidativo lá no epidídimo. O epidídimo é aquele local que fica armazenando os espermatozoides. Então, é um animal já com estresse oxidativo epididimário, levando então a uma subfertilidade, tá? O que que eles testaram de suplementos? Vitamina Z, zinco, folato e carnitina. No slide seguinte eu trago as doses. Em dose resposta, ou seja, uma dose mínima, média e máxima. O tamanho amostral, eles parearam esses bichinhos com animais, né, com bichos também controles saudáveis e que não fizeram a intervenção da suplementação. Aqui já tem uma falha metodológica que depois eu vou discutir, né, mais a fundo com vocês. Mas eles testaram a intervenção de todos esses micronutrientes somente no CD1, tá? Nos saudáveis. E usaram o modelo de estresse oxidativo epididimário só para testar o blend 2 de carnitina. Daqui a pouco vocês vão entender o que é o blend 2, tá? E o que os autores avaliaram? Parâmetro seminal, equilíbrio redox sistêmico, integridade estrutural do DNA espermático e fertilidade. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês verem quais foram essas três doses utilizadas, tá? Aqui com a vitamina C é utilizada como ascorbato de cálcio, o gluconato de zinco, o metiltretaído-folato e a carnitina. Eles usaram dois blends, não utilizaram a carnitina isolada. Testaram nesses modelos saudáveis a acetil L-carnitina associada a propionil L-carnitina, tá? Nessas doses. Vejam que as doses altas já nem condiz tanto com a nossa realidade de prescrição de suplementação, tá? Então eu achei que eles exageraram um pouco aqui em utilizar essas doses, porque já é algo que a gente não utiliza na nossa prática clínica. Até a dose moderada, tudo bem, tá? E eles testaram um segundo blend de associação da carnitina nos animais que tinham estresse oxidativo epididimário, que seria a associação da L-carnitina, acetil L-carnitina, propionil L-carnitina. Infelizmente, os autores não discriminam a dosagem de cada isoforma da carnitina, eles só falam do blend total. Também achei um equívoco isso. Eu já estou até dando spoiler para vocês, né, do que eu vou discutir do artigo. Mas vamos lá, como que eles fizeram essa suplementação com esses bichos? Eles não deram, turma, essas doses de fato para os animais. Quando a gente vai fazer uma pesquisa em animal, existe um método de conversão farmacêutica que a gente converte, por exemplo, uma dose de 3 gramas de vitamina C, o equivalente para o modelo animal utilizado. Então, eles fizeram essa conversão, tá? É tudo padronizado, isso tem protocolo, tudo certinho. Como que eles administraram esses suplementos para os ratinhos? Na água. Guardem isso. Eles diluíram na água que ficavam expostas ali para os bichos, tá? Durante 4 semanas de intervenção, e aí tinha o grupo controle que tinha a sua água sem a suplementação. Tudo bem? Primeiro achado dessa pesquisa, os autores encontraram que antioxidantes alteram esse equilíbrio redox nos animais saudáveis, porque eles não testaram todas as suplementações nos bichos que mais reflete o nosso paciente, né? Que é do estresse oxidativo. Mas tudo bem, a gente discute isso depois. Esse gráfico, os autores observaram a resposta, segundo dose resposta do estudo, do malon de aldeído. O que é o malon de aldeído? Ele mostra para gente o produto final da peroxidação lipídica, tá? Então, quanto mais alto o MDA,
significa que mais dano celular eu vou ter, porque maior o estado de estresse oxidativo. E o que que eles observaram? Que nos animais saudáveis, doses altas de vitamina C, de zinco e de carnitina teve um efeito pró-oxidante, ou seja, eu favoreci a oxidação, eu aumentei o MDA. Eles também avaliaram o GSH, que é a glutationa reduzida. Para quem não sabe, a glutationa é o nosso antioxidante intracelular mais power que existe. E eles também observaram que doses altas de vitamina C, de zinco, e de carnitina reduziram muito a glutationa. Então, eu estou reduzindo um antioxidante, isso é ruim. Mas olha que interessante esse achado. O folato, ele aumentou o nível de glutationa, tá? E reduziu o MDA. Isso é positivo. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê dessa associação. Outro achado, né? Então, tem um efeito paradoxal aqui nesse achado. Um antioxidante em determinada dose para determinadas pessoas, aqui no caso ratinhos, pode ter esse efeito pró-antioxidante, tá? Quando suplementado em doses mais elevadas nos animais saudáveis. Então, será que suplementar é para todo mundo? Será que todo paciente seu que sentar na sua frente vai precisar de antioxidante de fato? A gente vai discutir isso ainda hoje. Segundo o achado dos pesquisadores, em animais saudáveis, doses elevadas de antioxidante gerou dano no DNA espermático. Isso daqui é muito relevante, tá? Então, esse gráfico mensura a oxidação do DNA, esse é a fragmentação de DNA e esse daqui é a descondensação nuclear. Quando eu tenho o espermatozoide antes dele fecundar o óvulo, eu quero que a cromatina fique toda condensada, toda estruturadinha, envelopada, bonitinha ali. Quando esse espermatozoide fertiliza o óvulo, aí sim que essa cromatina tem que descondensar para ter a formação do embrião. Mas quando ele está, né, ali via epidídimo, igual foi aqui a coleta, ele precisa estar condensado. E o que os autores observaram? Todos os micronutrientes em doses altas aumentou a oxidação, a vitamina C e a carnitina, tanto em dose alta quanto moderada, aumentou a fragmentação de DNA. E olhem isso daqui que interessante, turma. Às vezes você acha que a solução da fragmentação de DNA, a solução do seu paciente que não tem fragmentação de DNA, mas que está tentando engravidar e não consegue, é você dar doses muito elevadas de carnitina. E não é bem assim. A gente precisa entender o contexto para quê? Para não piorar essa fragmentação de DNA, tá? E a descondensação nuclear, ela foi aumentada com doses altas de vitamina C e de zinco, e a carnitina teve um efeito moderado, tá? E o folato reduziu drasticamente essa descondensação na dose alta, tá? Na fragmentação de DNA, o folato não teve interferência, tudo bem? O que que a gente já pode concluir desses achados preliminares? O folato foi o que teve comportamento diferente dos outros micronutrientes, né? Apesar de ser um modelo animal, a gente pode pegar esses raciocínios, né, para efeitos biológicos. Então, em altas doses, aqui nos animais, a gente viu que aumentou glutationa, diminuiu descondensação nuclear. E eu achei interessante trazer esse achado para vocês, porque até um tempo atrás acreditava-se que na pré-concepção só a mulher precisava fazer o uso de folato. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem alguns ensaios clínicos que mostram que uma quantidade adequada de folato pode ser benéfica para a saúde reprodutiva do homem, tá? Mas sempre, turma, com cautela.
porque também acúmulo excessivo de folato pode levar à disfunção da mitocôndria e eu aumentar as espécies reativas de oxigênio, tá? Eros significa espécies reativas de oxigênio, tá? E por que será que o folato é capaz de aumentar a glutationa? Quem é aluno meu também já está cansado de ver essa via aqui, que é o metabolismo da homocisteína ou o ciclo do 1-carbono. Quando eu tenho o folato, ele doa agrupamento metil para o ciclo da homocisteína. E fazendo rodar esse ciclo da homocisteína, eu favoreço a via da transsulforação. E quando eu favoreço a via da transsulforação, eu aumento a produção de glutationa, tá? Então, por isso que é tão importante a gente manter níveis ótimos de folato no nosso casal que deseja engravidar. O achado 3 que eu achei importante trazer desse artigo, nos animais saudáveis, a carnitina em uma dose alta foi a que apresentou o pior perfil. Mas aí a gente também, né, tem de concordar que a dose, eu até deixei aqui para a gente ter uma colinha, a dose que os autores utilizaram nos animais, a dose alta de carnitina, é o equivalente a 3,5 gramas dia. E isso já é muito excesso mesmo. A gente não dá tudo isso para o nosso paciente, tá? E o que que eles observaram? Que além de ter aumentado a oxidação e fragmentação de DNA, teve achados impactantes aqui de reduzir a taxa de acasalamento quando comparado com o grupo controle, reduzir a prenhez das fêmeas que eles foram submetidos ali, né, colocados em contato para ter esse acasalamento. Então, olha que interessante, no grupo que recebeu carnitinas em doses elevadas, a taxa de gestação da ratinha caiu pela metade quando comparado com o grupo controle, tá? Assim como o número total de fetos, né? Caiu também pela metade quando comparado ao grupo controle. O achado 4, aí só nesse momento os autores vêm fazer o comparativo dos animais saudáveis sendo suplementado versus os animais com estresse oxidativo epididimário, tá? Só aqui, infelizmente. Então, isso já é uma limitação do estudo. O que que eles compararam? A oxidação do DNA. Quando eu tenho um animal saudável, sem fértil, né, na verdade, sem estresse oxidativo no epidídimo, a carnitina aumenta essa oxidação do DNA, a carnitina aumenta a fragmentação de DNA e aumenta a descondensação nuclear, tá? Eu deixo a minha cromatina mais descondensada, e isso é ruim, como eu já comentei com vocês. Quando eu administro doses mais altas de carnitina para aquele animalzinho que de fato precisava, né, que ele tem um estresse oxidativo epididimário, ela reduz a oxidação do DNA, reduz fortemente a fragmentação do DNA e reduz a descondensação nuclear. Tudo bem? E aqui eu deixo esse questionamento para vocês. O contexto vai definir o benefício ou o risco. Uma mesma dose, aqui extrapolando esse achado animal, fazendo, né, um comparativo translacional para o nosso paciente homem. A dose de algum antioxidante, por exemplo, da carnitina, que eu vou prescrever para um homem que ele está com dificuldade de engravidar, mas que no espermograma dele eu não vi fragmentação de DNA, eu não vi alteração na morfologia de Kruger, vai ser diferente de uma dose de carnitina, por exemplo, que eu vou prescrever para aquele homem que tem uma frag de DNA acima de 15%, ou ele tem uma morfologia piorada, ele tem uma motilidade progressiva comprometida. Então, vocês precisam ter esse feeling para
colocar isso na prática clínica. A gente não pode deixar um protocolo. Eu vou dar 3 gramas de carnitina para todo mundo. Não, quem é esse paciente? Qual é esse contexto? E aqui eu estou falando da carnitina, mas isso a gente extrapola para qualquer outro suplemento, seja antioxidante ou não, tá? E aqui eu trouxe um esqueminha para vocês entenderem. Então, quando o antioxidante, como, né, que o antioxidante se torna um problema, tá? Doses elevadas, ou seja, dose acima do que aquele paciente necessita, vai afetar a sinalização celular. Então, aqui eu trouxe um esquema bem prático para vocês entenderem. Quando eu tenho um excesso de antioxidante, Tamires, qual é esse excesso? Qual é essa dose? É a pergunta de milhões que a gente vai se questionar daqui a pouco, tá? Um excesso de antioxidante, ele vai fazer o que na célula do meu paciente? Vai hiperativar a mitocôndria. A gente fica tão preocupado na mitocôndria ser disfuncional e acha que tem que entupir o nosso paciente de antioxidante, só que existe esse equilíbrio redox. Se eu coloco demais antioxidante para o meu paciente, a mitocôndria dele tem uma hora que ela está trabalhando tanto que ela fala: para, cansei. Tem muito antioxidante aqui. E a gente vai levar a essa mitocôndria ser disfuncional também. E se eu tenho uma mitocôndria hiperativada que fica disfuncional, eu aumento quem? As espécies reativas de oxigênio, gerando dano nuclear, levando ao paciente a esse estado de estresse redutor que a gente viu lá no início levando dano ao gameta. O artigo é sobre a avaliação da fertilidade masculina em modelo Morino, mas a gente extrapola isso também para o feminino. Eu vou gerar dano no espermatozoide e no óvulo do meu paciente, tudo bem? Então, nunca demais é o bom caminho. A gente sempre vai ter que tentar encontrar esse equilíbrio, tá? E por fim, nós temos esse achado 5 que eu achei muito interessante de trazer para vocês. Aqui os autores tiveram uma sacada legal, que eles fizeram um screening, né, um levantamento de todos os suplementos. De novo, não sei quais suplementos comerciais, porque eles não descrevem isso no artigo, mas eles falam que fizeram um levantamento de todos os suplementos gerais disponíveis para comercialização. Quando eles falam gerais, é aquele suplemento que não tem a finalidade de fertilidade, tá? E eles também e aí avaliaram quanto que era a dose presente desses 4 antioxidantes que eles testaram, né? Vitamina C, zinco, folato e carnitina nesses suplementos e também fizeram um screening dos suplementos com foco em fertilidade disponível no mercado. Olha o que eles encontraram: que aproximadamente 70% desses suplementos gerais e 97,06% dos suplementos com foco em fertilidade masculina excedem as doses diárias mínimas. Isso é muito relevante, gente. É, tem suplementos comerciais que sim, tem aquelas microdoses quase irrelevantes, mas a gente tem no mercado da fertilidade alguns suplementos que vêm me assustando das concentrações que tem ali, tá? Agora saindo totalmente do assunto, mas suplementos de gestantes também, tá? Eu tenho um caso muito específico de uma gestante que começou a ter muita enxaqueca. Eu já estou fugindo da aula, mas eu acho interessante trazer para vocês. E ela com muita enxaqueca, essa enxaqueca causava náusea e nada das intervenções que a gente fazia dava certo. Só que era uma paciente que veio para mim já com uma prescrição prévia da obstetra e a obstetra pediu para não retirar aquele suplemento mágico que compra em farmácia, que eu não vou falar o nome aqui. E quando veio os exames laboratoriais dessa paciente que eu solicitei, adivinhem o que estava super alto no primeiro trimestre e que não poderia estar alto nessa paciente? A vitamina A. E quando eu peguei a dose de vitamina A nesse suplemento maravilhoso da gestação, ele já era muito alto.
E a paciente, assim que retirou a suplementação desse suplemento comercial, as enxaquecas pararam. Por quê? Porque vitamina A em excesso, ela é neurotóxica. Se ela é neurotóxica para a mãe que já estava apresentando enxaqueca, imagina no desenvolvimento fetal do primeiro trimestre, tá? Então a gente precisa ter muito bom senso e se atentar, leiam rótulos. Por mais que o paciente chegou para você com uma prescrição do médico de um suplemento comercial, pede para ele te mandar a foto da tabela nutricional, compara, solicita os exames, porque só assim para a gente entender se aquilo não está em excesso para o paciente, tá? Voltando aqui no foco da aula, outro achado bem interessante que os pesquisadores tiveram, que 32,35% dos suplementos para fertilidade masculina têm doses altas desses quatro ingredientes: vitamina C, zinco, folato e carnitina, simultaneamente, tá? Então, será que o paciente precisa das doses altas de todos os nutrientes de uma vez, né? É isso que a gente vai também se questionar aqui. O que que os autores concluíram dessa pesquisa? Aqui vai ser a conclusão dos autores, e aí depois a gente vai começar a ter as nossas conclusões aqui nos próximos slides. Os autores concluíram que em altas doses os antioxidantes podem induzir estresse redutor, porém nos modelos de animais saudáveis, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa ter em mente. Eles não testaram, infelizmente, não testaram todos os suplementos no modelo do bichinho que tinha estresse oxidativo epididimário. E eles observaram que nesses animais saudáveis, esse excesso de antioxidante teve danos ali na parte importante, especialmente na fragmentação do DNA, tá? Os autores também sugerem que, embora tenha uma forte evidência para usar antioxidante na pré-concepção para melhorar os parâmetros espermáticos, nós precisamos avaliar os níveis de estresse oxidativo do paciente sempre que possível. Eu vou falar disso, como que eu faço para avaliar na prática clínica. Recomendar doses personalizadas. A gente fala tanto hoje em nutrição de precisão, medicina de precisão. Não é só atrelado a testes nutrigenéticos, a testes de microbiota. Fazer uma prescrição personalizada é você solicitar os exames laboratoriais que de fato o seu paciente precisa e você de fato suplementar só aquilo que ele precisa na dose exata que ele precisa, tá? Porque é só assim, turma, que a gente vai prevenir tanto resultados reprodutivos adversos quanto prejudicar a saúde do nosso paciente, que a gente viu que aquele desequilíbrio redox, quando eu vou mais para um estado de estresse redutor, além de impactar a fertilidade, está associado ao desenvolvimento de câncer, de cardiomiopatia e várias outras condições pelo excesso de suplementação, especialmente antioxidante, tá? É, Aqui é a parte que eu mais adoro fazer, que é olhar o artigo, né, e trazer aqui minha visão do que tem de limitação nesse estudo, o que os autores poderiam ter feito melhor. Então a gente começa por ser modelo murino, tá? É modelo animal, por mais que tenha relevância biológica, nunca dá para a gente fazer toda a translação ali para o humano, né? Mas, por outro lado, eu já vou defender também os autores. Um comitê de ética, né, e eu já tive aí vários projetos de pesquisa submetido ao comitê de ética, eles nunca vão aprovar um modelo de estudo desse, de ficar testando dose mínima, média e alta, eles nunca vão permitir isso em humanos. Então é por isso que a gente recorre quem? Aos bichinhos, tá? Amostra pequena, 6 animais por grupo. Então, por exemplo, lá nos animais saudáveis, tiveram só 6 na dose mínima de vitamina C, 6 na dose moderada e 6 na dose máxima. É ainda um N pequeno, tá? Quando a gente pensa em de fato bater o martelo e falar que causa dano celular, igual os autores estão falando aqui nesse artigo, tá? É, Outra falha dos autores: não mensuraram
o consumo hídrico desses bichos, porque se um bicho tomou menos do que o outro de água, porque eles diluíram os antioxidantes na água, vai alterar a dose real da suplementação e a resposta real, tá? Outro ponto, a suplementação foi administrada via água. Isso é ruim, porque a gente sabe que tem alguns micronutrientes, especialmente os antioxidantes, que eles se oxidam à exposição da luz, do oxigênio, ficou na água, né? Então, será que de fato esses bichos não ingeriram moléculas parcialmente oxidadas? Não sei. São questionamentos que a gente precisa fazer, tá? Uma falha metodológica que eu sempre fico assim, quem me conhece sabe que o maior sonho da minha vida é conseguir conduzir um ensaio clínico gigante na área da fertilidade, né? Um dia chegaremos lá, mas nunca para testar um único micronutriente isolado, porque isso não reflete a nossa prática clínica. Nenhum paciente, eu tenho certeza que nenhum paciente chega para você e você dá lá uma prescrição só de vitamina C. Ah, para esse paciente eu vou dar só vitamina D. A gente sempre faz uma associação. Por quê? Porque precisa de sinergismo para alguns micronutrientes agir. É isso que a gente fala na aula de suplementação aqui do clube. Falo muito de biodisponibilidade e reforço. Nenhum, por exemplo, magnésio. Você nunca pode prescrever magnésio sozinho. Ele precisa ter sinergismo com outros micronutrientes. O mesmo de o zinco, por exemplo, né? Então a gente aqui eles não avaliaram combinação. Então, isso não reflete a nossa prática clínica, tá? Doses altas também não reflete a nossa prática clínica, porque quem prescreve com responsabilidade nunca excede esses limites da UL, que também a gente fala muito na aula de suplementação aqui do clube. E eles fizeram uma avaliação redox parcial, eles não avaliaram outros marcadores de estresse oxidativo super importantes, tá? Então, essas foram algumas limitações, e a principal é aquela que eu já falei para vocês, que eles não avaliaram a dose e resposta de todos esses micronutrientes naquele grupo que mais refletiria o nosso paciente real do dia a dia, né? No grupo dos ratinhos com estresse oxidativo epididimário, eles fizeram só nos saudáveis, sem estresse oxidativo, tá? E agora vem a parte interessante, o que que a gente pode tirar de aplicabilidade para a nossa prática clínica? Então, evitar megadoses de vitamina C, zinco, folato, carnitina, né? Qualquer outro micronutriente, sempre priorizar doses fisiológicas individualizadas. Doses altas só quando eu tenho a real necessidade, tá? Considerar o aporte dietético do paciente, ele já consome antioxidante aqui na dieta, né? Revisar esses suplementos comerciais antes de prescrever. Você de fato checa a tabela nutricional para ver se não tem nenhuma dose muito excessiva ali daquele suplemento comercial que você está prescrevendo. E educação nutricional, turma. Isso é o que mais a gente precisa fazer e levar essa força também via mídias digitais. Educar o paciente, não fazer autossuplementação. Antioxidante demais também é prejudicial, tá? É, Outro ponto importante que a gente pode extrapolar para a nossa prática clínica: folato não é suplemento apenas da tentante. O homem também precisa. A gente viu que ele entra ali na via da transsulforação e aumenta a glutationa, que é muito bom, tá? O folato, ele tem todas essas funções que eu deixei aqui para vocês anotarem, tá? Só que a gente nunca vai prescrever metilfolato, por exemplo, para o parceiro da nossa paciente sem fazer uma avaliação fidedigna. Hoje a gente sabe que o mais fidedigno é dosar folato eritrocitário, né? E ver de fato se ele precisa dessa suplementação, tá? E aqui vem uma parte que eu quero
deixar a cabeça de vocês um pouco borbulhando alguns questionamentos e insights que eu tive quando eu fiz a leitura desse artigo e achei legal compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles é que por mais que esse trabalho tenha sido feito em modelo animal, né, em ratos machos, a gente também sabe que, assim como o excesso de antioxidante, quando não é necessário no homem, causa dano, especialmente no DNA espermático, na mulher é a mesma coisa. Se eu excedo a quantidade ideal de antioxidante, eu vou ter a maturação prejudicada, a expansão do cúmulos, a ruptura folicular e a sinalização mitocondrial desse ócito alterada, porque eles também precisam de ter, né, um pouco de estresse oxidativo, o início de uma gestação, de uma fecundação, ela precisa ter um caráter mais inflamatório. Então, é por isso que a gente retira alguns micronutrientes nessa fase das tentativas. O mesmo acontece aqui, eu não posso dar um boom de antioxidante também, que eu vou ter esses gametas prejudicados, tá? E aí eu trago esse questionamento. Estamos mais atrapalhando a ovulação de uma paciente quando a gente bombardeia ela de antioxidante do que melhorando, tá? Então fica aqui esse questionamento para vocês. Outro questionamento que eu estou trazendo por conta de que recentemente tivemos um congresso de andrologia e lá foi levantado alguns artigos. Eu trouxe esses artigos, são dois, de alguns colegas, alguns profissionais da saúde que estavam lá e fizeram um movimento de falar nas redes sociais que tomar suplemento, né, para fertilidade masculina é só jogar dinheiro fora. Eu vi isso de alguns colegas e eu recebi muitos prints de alunas também. Olha, você viu isso, professora? E eu quero aqui trazer a minha visão disso para vocês. Se vocês forem buscar na literatura, nós temos alguns ensaios clínicos publicados em revistas de alto fator de impacto, mostrando que, de fato, alguns suplementos não têm benefício. Então, o questionamento é: quando esses ensaios clínicos não mostram benefício da suplementação no contexto reprodutivo, será que ela realmente não funciona? Ou a metodologia não reflete a realidade da nossa prática clínica? Aqui eu deixei para vocês esses dois artigos polêmicos, um publicado na Fertility Sterility e outro no JAMA, que é bem impactante, né? Falando aqui na conclusão, antioxidantes não melhoram os parâmetros seminais, a integridade do DNA. É, o uso de ácido fólico e zinco suplementado pelos homens, comparado com placebo, não aumentou significativamente a qualidade espermática. Turma, quando a gente busca artigo científico, a gente vai encontrar de tudo. E aqui, de fato, o que a gente precisa se questionar é isso aqui que eu trouxe para vocês. Esses ensaios clínicos na maioria das vezes, testam suplementos isolados ou uma associação de dois, três, que não faz parte da nosso dia a dia. Vocês não concordam comigo? A gente sempre usa uma sinergia e a gente nunca administra essas doses elevadas que tem nos artigos. A gente ajusta a fisiologia e a necessidade do paciente, tá? De que adianta? Vamos pegar um exemplo. De que adianta eu administrar para o meu paciente zinco e ácido fólico numa dose moderada ou alta, se ele está todo inflamado, se ele está estressado, se ele é obeso, se ele tem síndrome metabólica? Quando esse paciente chega para a gente, o que que a gente vai fazer com ele? A gente vai organizar ele como um todo, né? Vai tratar o paciente como um todo, nunca de forma isolada, tá? Então, por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque tiveram algumas alunas que, a partir desses
stories mal, de mau tom, né, de alguns profissionais que estavam nesse congresso, me disseram que ficaram desmotivadas e desanimadas, né, por conta desse julgamento. E não é isso que a gente vê na nossa prática clínica, a gente vê muitos bons resultados. Eu coleciono casos de pacientes com fragmentação de DNA e varicocele que precisavam ir para a cirurgia e acabaram não indo para a cirurgia, porque nós conseguimos, reduzir a fragmentação de DNA e esse casal engravidar. Tá? Mas por quê? Porque a gente faz tudo com responsabilidade e nunca fazendo o que esses artigos fazem, usando um antioxidante isolado, numa dose alta, sem olhar o paciente como um todo, tá? Eles não corrigem deficiências prévias. A gente precisa corrigir deficiência nutricional antes de colocar um monte de antioxidante para o nosso paciente, porque senão como que fica a fase um e 2 de bioconversão hepática desse paciente para lidar com esse pool de antioxidante? Aí sim vai piorar o estresse redutor, né? Vai ter aquele desequilíbrio redox. Então, esses ensaios negativos para acalmar o coração de vocês, não anulam a nutrição. Eles apenas reforçam que a suplementação sem individualização não funciona, tá? Então, eu acho até interessante quando eu pego um artigo como esse mostrando que não funcionou. Ah, que bom que não funcionou, porque senão o meu paciente ia lá, pedia para manipular zinco e ácido fólico e ele nem ia precisar do meu serviço, né? Dos meus cuidados. É, e aí, né, a gente falou tanto desses questionamentos, falamos muito de excesso de antioxidante. O que que é esse excesso de antioxidante? Você deve estar até agora se perguntando, Tamires, mas quanto é esse excesso de antioxidante? E aí eu digo para vocês que essa é a pergunta de milhões, que a gente não tem resposta, né? Até agora, fazer ensaios dessa magnitude em humanos é eticamente não é eticamente viável, tá? Modelos animais vão sugerir limites, mas não dá para extrapolar para os humanos. E o ponto mais importante: cada indivíduo tem um estado redox único, como ele se alimenta, como ele dorme, como ele é no dia a dia, se ele fuma, se ele tem exposição ambiental, se ele tem alguma doença crônica inflamatória, se ele é obeso, se ele tem polimorfismos, quais os medicamentos que ele usa, né? Ele vai ter o seu estado redox único, por isso que a dose ideal é dependente do contexto individual, de você saber fazer uma boa anamnese e uma boa análise de exames laboratoriais. A temporada um do clube, ela encerra agora, 22 de dezembro, com chave de ouro, com uma aula perfeita só de análise de exames laboratoriais. É lá que a gente vai discutir tudo isso e todo mundo vai sair seguro para olhar todos esses marcadores nos pacientes, tá? O que a gente pode afirmar com segurança: megadoses mais ausência de estresse oxidativo real tem um risco aumentado de dano, tá? Então a pergunta correta não é quanto é o excesso, mas qual é a necessidade real desse paciente, tudo bem? E aqui, para finalizar, antes da gente ir para a discussão, eu dei um bônus, que esse bônus estaria somente para a turma do CSR Pro, mas como eu disse, eu sou uma mãe com vocês, eu gosto de compartilhar tudo. Eu vou apresentar aqui para vocês um framework de prescrição focada na fertilidade masculina, levando em conta o equilíbrio redox. Eu nem compartilhei isso com a turma do CSR Pro ainda, vocês estão sendo os primeiros. É um framework meu desenvolvido por mim, tá? Então é um algoritmo que eu uso para eu saber se aquele paciente precisa de antioxidante e eu entender quanto ele precisaria, tá? Então, basicamente, ele gira em torno desses 6 tópicos: avaliar o estado redox, classificar o perfil do paciente, corrigir carências nutricionais, fazer uma suplementação de precisão, ciclar e reavaliar continuamente. Aqui eu vou detalhar rapidamente, que eu já estou estourando o nosso tempo. O que que eu faço? Quando a gente fala de avaliar o estado redox do paciente,
Ele contempla uma boa anamnese. Essa próxima semana eu dou aula de anamnese no CSR Pro e eu vou contar ali tudo o meu olhar clínico que eu questiono os pacientes no atendimento. Então, basicamente, entender se o paciente é estressado, ele é obeso, ele tem síndrome metabólica, tem varicocele, fuma. Não só cigarro convencional, mas o vape também entra aqui. Ele tem alguma inflamação? Como é o sono dele? Como ele come? Tem alguma doença crônica? Ele já teve algum histórico reprodutivo da esposa ter tido falhas, abortos, né, baixa qualidade embrionária? Então, isso aqui, turma, a gente já começa a ver clinicamente qual é o estado de estresse oxidativo do paciente, porque são tópicos que eu elenquei que, se o paciente vai dando check nisso, muito provavelmente ele tem uma produção mais aumentada de espécies reativas de oxigênio, tá? E os biomarcadores-chave. Se o seu paciente mora em grandes centros, já tem nos laboratórios mais de referência como dosar o malondialdeído. Ele era mais da pesquisa, agora já está ficando mais clínico e nem é tão caro assim, a gente consegue solicitar. O plano não cobriria, então o paciente já teria que fazer particular, tá? Eu peço muito quando eu fico na dúvida se eu de fato vou prescrever uma dose aumentada ou não. São poucos casos, porque eu consigo trazer esse meu raciocínio com a anamnese com esses outros marcadores indiretos, digamos assim. O gama GT, né, ele é um marcador indireto de defesa antioxidante. Quando ele está aumentado, significa que menos glutationa o paciente tem, e isso a gente vai discutir melhor lá na aula de exames laboratoriais. A PCR aumentada, homocisteína acima de 8, ferritina, né, também pode mostrar ali um status inflamatório, não só status de reserva de ferro, e a fragmentação de DNA espermático, tá? Tudo isso me mostra e me faz, me guia na minha prescrição, tudo bem? Segundo passo, então, se eu já avaliei o paciente, agora eu consigo classificar esse paciente. É um paciente que tem um estilo de vida maravilhoso, não é obeso, tem um sono muito bom, não é aquele paciente que dá plantão, é um paciente que está com todos os marcadores bonitinho. Às vezes eu acabo nem prescrevendo antioxidante, tá? Isso depende, igual eu falei, é muito individual. Então eu trouxe aqui para vocês mais um framework mesmo, só para nortear vocês. E isso aqui também é prática, tá, turma? Não é de uma hora para outra que você vai olhar todo o paciente e vai conseguir ter essa conduta na mente de vocês, tá? É, eu foco mais na dieta, chá. Os pacientes, quando eles estão querendo que a esposa engravide, eles super topam fazer essas estratégias mais dietéticas, manejo de estilo de vida e repor as deficiências que eu encontrei no screening laboratorial, tá? Se o paciente está com risco moderado de estresse oxidativo, teve alguns marcadores ali que deu positivo, tem um gama GT de 28, de 30 e poucos, por exemplo, eu já administro um antioxidante em dose fisiológica, uso polifenóis alimentares e faço suplementação com foco em sinergia, ou seja, em combinações de micronutrientes, não em megadoses, tá? E se ele de fato tem uma fragmentação de DNA ou qualquer outro marcador que foi muito gritante, que ele tá com esse estresse oxidativo aumentado, aí eu entro com doses terapêuticas de antioxidante e faço essas combinações inteligentes. Eu nunca prescrevo tipo, sim, sei lá, essas 3 gramas de vitamina C que eles colocaram aqui no artigo em discussão. Eu faço microdoses, né? Então eu coloco ali a vitamina C, o zinco, vitaminas do complexo B e assim a gente vai moldando. O pessoal, quem é aluno do CSR Pro, viu que eu já fiz a condução de um caso clínico
de um homem com varicocele, com fragmentação de DNA, que tinha que ir para cirurgia e acabou engravidando. E ali eu destrinchei com a turma e entreguei tudo que eu fiz com esse paciente, tá? Então a gente foi conversando muito disso. E é um paciente que você vai ter que ter um acompanhamento mais próximo, porque precisa ficar dosando esses exames laboratoriais para também não exceder, tudo bem? Corrigir carência nutricional é super importante, turma, porque antes da gente bombardear o paciente com antioxidante, quando a gente corrige as carências nutricionais, a gente melhora a resposta mitocondrial e celular. E aí, de fato, o efeito do antioxidante ele é mais expressivo. E eu também favoreço o metabolismo hepático. As reações de fase um e 2 precisam estar assim maravilhosamente bem funcionando para ele saber lidar com essas doses terapêuticas de antioxidante. Eu já vou dar um spoiler, que a temporada de 2026 do CSR Pro vai começar em janeiro, e eu vou levar uma aula completíssima de estroboloma e a gente vai falar só de saúde hepática e como que a gente vai cuidar dessas reações de fase um e 2 lindamente do paciente, tá? Então lá é o momento da gente discutir tudo isso. Mas basicamente, quais são os micronutrientes que vocês precisam ficar de olho e deixar bonitinho nos níveis do paciente de vocês? Vitamina D, né? Eu coloquei aqui D3, B12, folato, vitaminas, as outras do complexo B, zinco, magnésio, ferro e selênio. Isso daqui foi só um resuminho, mas a gente vai de fato destrinchar melhor essas carências nutricionais para fazer o metabolismo hepático funcionar e aceitar bem dose terapêutica de antioxidante lá nessa aula de estroboloma, tá? Que é para quem estiver no CSR Pro, não vai ser aqui do Journal Club, tudo bem? A gente precisa fazer, então aí a gente já sabe, o paciente é elegível para ser suplementado com doses terapêuticas de antioxidante. Vamos fazer as correções das carências nutricionais e sempre uma suplementação precisa. Não é aquele protocolo que você printou de um curso, de um congresso, é suplementação precisa, tá? Ajustar as necessidades desse seu paciente, fazer sinergia de micronutrientes para respeitar a biodisponibilidade dos nutrientes, qual que é como que é a ação, né? Esse nutriente para ele fazer ação, ele precisa de um outro cofator para estar junto. Então a gente precisa ter todo esse raciocínio, evitar uma única substância em doses altas, né? E priorizar os compostos com melhor evidência científica disponível no contexto da fertilidade. Isso é importante, tá? A gente precisa ciclar. Eu prescrevi uma suplementação para o meu paciente hoje. Eu vou deixar ele usando a mesma até o casal engravidar? Não. Tem pacientes que a gente precisa reavaliar de 2 a 4 meses. A maioria dos meus pacientes que faz uso de dose terapêutica de antioxidante, eu peço para ter um acompanhamento a cada 2 meses de exames laboratoriais, para aí sim a gente ter segurança de continuar ou recalcular a rota do que a gente vai mudar naquela suplementação, para quê? Para prevenir aquele estado de estresse redutor, tá? E sempre, então, essa reavaliação contínua, repetir biomarcadores, exames laboratoriais e tudo mais, tá? E eu termino aqui, para a gente, para a discussão aqui do chat, com essa frase: quando entendemos o equilíbrio redox, entendemos a fertilidade, né? E quando nós individualizamos a prescrição de suplementação para o paciente, aí sim a gente consegue transformar resultado, tá? Então eu espero que essa aula tenha feito sentido para vocês, que eu tenha deixado vocês desconfortáveis para rever condutas, para de fato ter uma prescrição bem segura e bem responsável para o seu paciente, para que a gente não cause efeitos adversos na saúde reprodutiva e na vida dele. Tá? Eu agradeço a atenção, a presença, agradeço por terem compartilhado o horário do almoço de vocês comigo. É sempre uma honra poder estar aqui trazendo alguns insights da minha cabecinha para a cabecinha de vocês também. E agora eu vou abrir para as dúvidas, para as perguntas. Já vou interromper o compartilhamento.